Hello! E aí, dona Bom Renata, como você dia! está? Estou bem, Marcela, e você como está? Mais uma vez aqui reunidas neste projeto magnífico. Ó, hoje eu tô com uma blusinha de meia estação. Apesar de não ser nem outono e nem primavera, de já praticamente ser verão. Aliás, é primavera ainda, né, aqui, mas logo vai ser verão e eu tô esperando ansiosamente estar de regatinha como a Renata no próximo programa. Vai ser top. Que menina, esse frio não sai daqui de São Paulo? Meu Deus, e eu tô passando calor aqui. Tá lá, tá lá. Bora! Ô, Rê, a gente vai falar do que hoje? Me conta. Ai, a gente vai falar de como é que a gente se protege, né, gente? A gente fala tanto aí de proteção, proteção espiritual, não sei o quê, mas você sabe fazer coisas ali para se proteger, proteger sua energia, proteger seu campo energético? Como será que a gente faz isso? Vamos rodar nossa vinheta primeiro? Vambora! Ô, Rê, você sabe que eu tava vendo umas frases assim, e eu achei uma frase de Carl Jung, que diz: Onde teu medo estiver, aí está a tua tarefa. E eu fiquei lembrando muito, assim, de uma situação que eu vivi recente, é, onde eu me peguei estudando estratégias de autodefesa psíquica, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala de proteção pessoal, eu acho que tem a ver com isso. Às vezes são situações que nos trazem um receio, tipo, opa, tem alguma coisa aqui que eu tô sentindo que tá fora do eixo, que é uma energia que não tá legal, e que eu preciso tomar uma atitude, porque se a gente não se propõe a ter uma ação de fato diante disso, a gente vai ficar ali à mercê dessas frequências negativas que vão levando a gente cada vez mais para uma densificação, né, para uma energia mais densa. E aí eu fiquei pensando assim, a gente tem muitas estratégias e vários rituais de proteção. E a gente conversou sobre isso no paralelo, e aí você falou assim, pô, rituais é legal. Fala um pouco sobre essa questão ritual, Renata. Por que que ritual é tão importante, apesar de a gente não se intitular bruxas, de uma forma geral, assim, mas também somos um pouco e fazemos rituais. Pois é, quando a gente tem ali uma alta sensibilidade, né, Marcela, assim, especialmente eu me considero uma pessoa altamente sensível, né? Todos nós que estamos muito conectados com esse mundo sutil aí, a gente percebe, né? A gente percebe manifestações sutis, energias sutis ali. A gente percebe muitas vezes quando entra em certos ambientes, você fala, não tá legal, né? Mas é aquela coisa que a gente percebe, mas não consegue explicar. Uhum, E uhum, nisso, né, quando a gente fala de se proteger ali, uma das formas mais interessantes é tanto da gente se proteger energeticamente, quanto da gente dar o braço para a mudança ali, abraçar aquela mudança que está vindo ali, essas fases de transição da vida, os rituais eles são importantes. O que é um ritual, gente? Desde a hora que você acorda de manhã cedo e vai automaticamente escovar os dentes, isso daí já é ritualizar alguma coisa. Ritualizar um hábito de higiene, tá? E a gente quer trazer, tirando um pouco da parte mágica aqui, que tipo, nossa, o que é um ritual, né? Pra gente perceber que no dia a dia a gente está ritualizando alguma coisa sempre, uhum, todos os dias. Um exemplo, o aniversário. Quando uhum. você pega um bolo só para uma vela, aquilo é um ritual de passagem. Ou seja, a experiência que eu adquiri no ano anterior se findou e agora eu estou indo para uma nova experiência. Isso é um ritual. Aquela coisa de debutar, né? Quando você faz ali uma festa de 15 anos, você apresenta uma garota para a sociedade ali e que você fala que ela já está numa idade que ela pode reproduzir, por exemplo, né? Continuar ali a perpetuação da espécie, também uma espécie de ritual. Quando alguém morre na família, nós ou temos uma morte assim de alguma pessoa,
a parte do velório até o enterro são 2 rituais diferentes. Então a gente tem um momento de despedida em que todo mundo se reúne e uma parte que a gente encerra, né, aquela Uhum. relação com a pessoa ali que faleceu, né, que morreu ali nesse sentido. E quando a gente fala de proteção do nosso campo energético, proteção pessoal, a gente também tem rituais ali que vão nos ajudar nessa proteção. Então, da mesma forma que eu tenho o meu ritual de higiene, que é acordar de manhã e escovar os dentes, ou acordar de Uhum. manhã e fazer xixi, ou acordar de manhã e tomar banho, tô dando exemplos bem comuns aqui, né? Os rituais, eles vêm para nos lembrar de manter abertas essas portas aí de contato com o sagrado, né? De contato com esse mundo sutil, de passar uma mensagem aqui para esse mundo que, tipo, eu percebo esse movimento acontecendo e eu estou fazendo algo em relação a isso. Eu não estou negligenciando, eu não estou deixando isso passar através de mim. Eu estou Uhum. ativamente colocando uma intenção ali e eu estou vivendo isso com presença durante esse tempo. Então, os rituais são uma forma de, inclusive, nos trazer presença. Que o que mais protege Uhum. a gente é esse estado de presença, que é a minha percepção sobre o que está acontecendo aqui e agora, né? Uhum. E eu queria trazer um pouco essa importância, né? Porque a gente tem várias formas, né? De ritualizar essas coisas. A Marcela vai dar altas dicas aqui pra gente. Mas até, né, algumas anotações que eu fiz aqui, que qualquer momento de mudança na nossa vida são momentos que vão ocorrer nas fases que a gente está se desenvolvendo. A gente ainda não viveu aquilo, né? A gente está vivendo algo aqui para experimentar algo que a gente ainda não conhece. Então, os rituais ajudam a gente nessa passagem para o desconhecido. Sabe quando você tem que dar um passo no escuro? Você tá com pouca clareza ali. Em momentos da vida você fala, será que eu arrisco aqui? Será que eu não arrisco? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu vou estar fazendo errado? E ainda mais aqueles momentos que vai te gerar um certo receio, culpa, né? Mas a angústia que você está vivendo nesse momento aqui, ela já tá pedindo para você fazer um movimento, mas você não tem certeza, você não tem garantia que aquele movimento vai resultar em alguma coisa. E o ritual é uma forma de trazer isso. E o ritual é uma forma de você se proteger durante esse passo no escuro. É uma forma de marcar essa mudança de uma fase de desenvolvimento. Por isso Uhum. também que quando se casa, se tem ali aquele ritual de eu vou sair da casa dos pais e ir para morar com uma outra pessoa. Ou não necessariamente da casa dos pais, porque a gente já vem mudando bastante coisa na sociedade. Mas é muito importante que tenha essa passagem, que isso fique marcado, que você tenha uma Uhum. ação que marque esse momento, tá? E por Porque que o que eu falo isso? ritual, não, desculpa te interromper, é que assim, é Pode como se o falar. ritual tivesse dentro de um plano material, informando algo para um outro plano sobre o que está acontecendo aqui, né? E aí, quando a gente, por exemplo, transforma, vamos colocar uma coisa que também é corriqueira, né? Ah, a pessoa que reza antes de dormir. Toda noite antes de dormir eu rezo. Agradeço pelo meu dia, eu faço meus pedidos, tal, 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 tal. Este momento ritualístico de todo dia você rezar, é como se você estivesse imprimindo neste campo sutil, assim, agora eu estou me preparando para dormir, né? Agora eu estou me comunicando a respeito disso e daquilo. Então, não necessariamente, e trouxe esse exemplo, né, para ressaltar o quanto essa prática, ela é comum e desvalorizada, né, no nosso Uhum, uhum. e ela também não precisa ter um espaço de tempo tão grande entre uma coisa e outra, né? Então, a gente pode e deve sim trabalhar rituais de proteção dentro do nosso dia a dia e às vezes até mais de uma vez no dia, né? Dependendo do que você vai vivenciar naquela semana, naquele dia, você precisa ativar isso mais de uma vez. Então é como se o ritual fosse assim: como é que eu entendo que eu vou conseguir me proteger e criar esse momento de informar para este outro plano sutil, para o universo, para mim mesmo, que eu estou numa outra fase, num outro momento, né? Até aqui talvez eu estivesse dispersa. Daqui para frente eu estou muito atenta no que está acontecendo, né? Tipo isso. Faz sentido, Rê? Total. E assim, gente,
as nossas fases de desenvolvimento e de mudança, elas vão acontecer. Quer a gente coloque consciência nisso ou não. Então, quando a gente traz aqui o ritual como uma ferramenta muito poderosa, é uma forma da gente colocar a consciência nisso. Porque o que nos protege mais é a nossa presença. Então, eu estou presente naquela realidade que está acontecendo. E se a gente não ritualiza essa mudança, então eu dei um exemplo do casamento, né? Então, que você tem uma ruptura com a família de origem e começa a construir sua própria família, por exemplo, né? Uma mãe que acaba de ter um filho, ela não vai ser a mesma pessoa que ela era. Então, o momento do parto, do nascimento, por si só, ele é um ritual. Então, essa consciência, quando a gente coloca, né, essa nossa consciência, essa consciência nossa, a gente marca essa fase de desenvolvimento. E quando a gente faz um movimento consciente, falando assim, esse daqui é um marco, isso daqui se encerrou, agora eu adentro numa nova fase. Assim como a gente faz na virada do ano, né, que tá chegando aí. Ah, eu vou pular 7 ondinhas. É uma forma de falar, o ano que passou se encerrou e a partir de agora eu começo um novo ano. Isso é muito importante, porque são nesses movimentos, nessas pequenas atitudes, né? Nessa coisa que a gente mentaliza e intenciona também durante essas fases de desenvolvimento, fases de mudança, é que a gente consegue atravessar melhor essa mudança com uma segurança. E é uma segurança interna, porque eu não sei o próximo passo. Então, quando eu pulo minhas 7 ondinhas para o novo ano chegar, eu não sei como é que o novo ano vai ser. Eu tô dando um passo no escuro também. Então, não tô colocando aqui, simplificando um pouco, para que a gente possa entender que não é nada tão mágico assim. É algo simples que a gente pode fazer no dia a dia. E se a gente não ritualiza, né, essas passagens, essas mudanças aqui, fica mais difícil a gente enfrentar o vazio da mudança. E muitas vezes, né, fica mais difícil a gente processar esse vazio que a mudança traz, porque cada mudança ela traz um vazio. E quando esse vazio, né, se a gente não processa esse vazio que a mudança deixa, ela pode ser, às vezes, até bloqueada. Esse movimento de mudança nosso pode ser bloqueado. Ou por sofrimento demais, eu resisto, eu me seguro, eu me agarro com todas as forças a algo que está partindo e eu não deixo fluir, eu não deixo partir aquilo que já foi, né? E eu me agarro àquilo, ou muitas vezes eu bloqueio, né, esse movimento da mudança aí, o vazio ele vai tomar espaço e eu fico mais perdida do que eu precisava estar, né? Eu fico mais ainda naquela nebulosidade. E mesmo assim, cada mudança a gente não vai ter clareza. A gente vai saber, tá bom, agora eu tô indo para 2026. A clareza que eu tenho é essa. Mas eu não sei o que o ano de 2026 vai trazer para mim ou qualquer outra coisa. E, né, colocar na nossa mente esse movimento para passar dessa fase é uma forma também da gente lidar, né? Da gente ocupar esse espaço, ocupar esse vazio com a nossa consciência e falar, beleza, aqui se encerrou, eu não volto mais para trás, eu não fico ali relembrando, remoendo, né? Trazendo de volta todo aquele passado porque era assim, agora é diferente, e isso vai prolongando o sofrimento. Por isso que a gente ritualiza certas coisas, tá? E, né, quando a gente quer trazer aqui de uma forma prática, gente... falei de grandes mudanças na vida, um nascimento, um casamento, um aniversário, né? São grandes fases da vida que são muito percebidas por nós, mas tem as nossas mudanças intermediárias aí que são também muito importantes, que envolvem decisões importantes que a gente toma e que a gente precisa desse movimento de passagem. Então, vou dar um exemplo numa transição de carreira também, que é um movimento importante. Se eu não faço algo para me despedir, né, da antiga carreira e começar a nova, eu começo a nova carregando um monte de coisa. Eu não me esvazio para que o novo possa entrar. E muitas vezes é necessário esse momento de esvaziamento, antes de eu me preencher por algo novo. Se eu estou numa decisão de mudar de casa, por exemplo, na hora que eu limpo o meu espaço ali, encaixoto tudo, é importante eu fazer um movimento consciente e honrar a vida que eu tive ali naquela casa. Honrar todas as conquistas que eu tive ali, aquele espaço que me acolheu por tanto tempo, antes de ir para um novo, né? Então, esses pequenos momentos são importantes e hoje a pressa pode atrapalhar a gente nessas fases, né? Nessas
nessa mudança, né? Nessa ritualização também. E a pressa não ajuda a gente. Da mesma forma que eu trabalho de home office. Um ritual para mim eu terminei o meu trabalho, eu desligo o computador e vou tomar um banho. Isso para mim, esse movimento para mim, comunica aqui com o meu cérebro. Encerrou-se o trabalho. Agora vem a minha vida pessoal, coisas que eu quero fazer após o meu trabalho. Isso é extremamente importante. Isso traz saúde mental, viu, gente? Que eu esvazio de uma coisa e eu coloco mais presença para outra coisa, senão eu atropelo tudo. Eu fico carregando o mundo nas costas, né? Rê, e você falando isso, trazendo aquela questão, tipo, do quanto a gente também acaba fazendo as coisas com pressa, né? Tem um aspecto que, assim, às vezes a gente faz toma uma atitude pra se proteger, mas não se limpa antes, né? Ou eu só me limpo e não me protejo. Então, vamos embora. Porque, assim, o que eu falei que nos mais protege é essa presença, e o ritual é uma forma de trazer a nossa presença. Agora a gente vai descobrir outras formas né? E falando que a gente é muito sensível, absorvendo muitas coisas pra gente conseguir esse esvaziamento, para que realmente a gente viva a nossa nova fase com tudo que ela tem para oferecer. A gente tem outros artifícios, outras ferramentas que a gente pode usar, que a Marcela agora é especialista para falar isso. Não, somos. Somos, porque você também usa muita coisa, daqui a pouco eu quero dicas suas também pra galera. Neste momento, queria trazer 2 dicas relacionadas a cristais, né? A primeira, que é um cristal assim, que ele tava muito em alta. Hoje eu percebo as pessoas falando menos dele, mas eu gosto demais, eu acho que a gente não devia perder ele de vista nunca, que é a selenita, né? A selenita, quem tá assistindo a gente consegue visualizar aqui, ela é uma pedra que tem esses feixezinhos fibrosos, assim, ela, dependendo de como ela até dá uma esfarelada, então, relembrando, não é uma pedra que você pode molhar, né? Renata tem a sua, linda, brilhante ali também. E a selenita é legal porque ela é um cristal de transmutação. Então, ele vai fazer uma ação dupla, né? Ao mesmo tempo que ele absorve, ele vai transmutar essa energia e vai expandir ela, né? Colocar ela para fora num aspecto positivo, né? É uma pedra que tem polaridade, então quando a gente coloca o pêndulo, a gente consegue ver que lado que é o absorvedor e o emanador. Então, ela tem essa potência. E é muito interessante. A gente pode usar ela, por exemplo, em acessórios, né? Um pingente, um brinco, uma pulseira. É uma pedra que a gente não tem limitação em relação ao tempo de uso, né? A gente pode ficar o dia inteiro com ela, tá tudo bem. De alta frequência vibracional, então ela é bem, bem legal para essas situações. Mas tem gente que não se identifica muito com a selenita, né? Que vai buscar outras possibilidades. Então eu pensei aqui, numa dica, até falei pra Renata, eu vou falar de banho de cristal. E ela queria cantar a música da Lua de Cristal. Lua de cristal, que vai sonhar. Ai, não, mas dá vontade. O banho de cristal, ele é uma ferramenta que a gente pode usar, mas é uma possibilidade de uso que também vai daquilo que você está buscando. Por quê? Demanda tempo, né? E quando a gente está falando, tô com pressa, a pressa é a selenita. Usa a selenita e pronto, toca a sua vida. Mas quando a gente tem um pouco mais de tempo para poder se dedicar a um ritual que vai me levar a um estado de maior proteção, o que seria muito legal? Primeiro, né, a gente vai preparar aqui 2 banhos de cristal separados para a gente usar um na sequência do outro, que é aquilo que eu estava comentando. Eu preciso esvaziar, eu preciso tirar a sujeira da minha casa para colocar o móvel novo no lugar. Eu preciso limpar o meu corpo para vestir uma roupa nova, limpa, né? A gente toma banho, às vezes mais que uma vez no dia, porque eu sinto que o corpo físico precisa limpar coisas para que eu possa fazer outras. Então, não pense que o nosso campo energético sutil é diferente. A gente também precisa fazer essa renovação, né?
E aí o primeiro banho, ele vem baseado na turmalina negra. Eu tenho uma aqui bem brutona mesmo, ela tem um aspecto de carvãozinho, né? E a turmalina negra, você pode molhar, não é assim, não é legal que você fique molhando ela sempre, mas você pode molhar. Ela é uma pedra absorvedora, então diferente da selenita, que é transmutadora, ela vai captar, absorver para ela e dissipar do ambiente as energias negativas. Então, ela absorve e dissipa, mas ela não transmuta, ela não transforma. É como se ela fosse como a cianita preta, que a gente chama de vassoura de bruxa, que varre, né? Ela varre. Mas e aí, o que eu faço com isso depois, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente dar condução para aquilo. Uma das formas, que é esse banho de turmalina, você vai pegar uma água morna, vai deixar essa turmalina lá dentro por um tempo, alguns minutos, enquanto você está lá tomando seu banho. Terminou o seu banho, você vai tirar a turmalina negra de dentro da água, porque ela já deu a conotação para a água do que ela quer. A água é muito versátil, né? Um elemento extremamente poderoso para a gente limpar e para a gente alimentar. Não é à toa que a gente toma banho usando água e se hidrata usando a água. Então, são muitos aspectos para a gente poder manipular. Renata, hoje só exemplificando o que eu estou falando. Tá excelente. E aí, a gente vai dar a conotação para a água do que a gente quer. Então, eu tô colocando a turmalina ali como se eu estivesse dando um comando. Eu quero que agora a gente absorva, né? Retire de mim e absorva nessa água todo esse conteúdo negativo que está no meu campo eletromagnético, energético, como você quiser chamar, sutil, aura, enfim. Você vai tirar a turmalina de dentro da bacia, né? Do recipiente onde você colocou a água, pôr ela embaixo assim, perto dos seus pés, no chão do banheiro, vai encostar os seus pés na turmalina. Então, imagina que ela tá aqui, o seu pé vai ficar de um lado e do outro dela, assim, né? Deixa ela ali e vai jogar essa água do pescoço para baixo, visualizando essa limpeza energética. Então, eu estou dissipando, tirando essa energia negativa de mim. Feito isso, do lado, eu preparei uma outra vasilha com água, com outros 2 cristais. Se puder colocar junto, melhor. Se tiver um ou outro, tudo bem. Mas um quartzo branco e uma ametista. Esses 2 cristais vão fazer o papel de protetores. São pedras irradiadoras e não absorvedoras. A gente vai imantar, irradiar esta água com a frequência do cristal branco e da ametista. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar a pedra debaixo de mim, a turmalina, porque eu já terminei o meu trabalho de limpeza ali, e vou para o meu ritual de proteção, de preenchimento, né? De armadura. Então, a gente vai colocar agora essas pedras, o cristal branco e a ametista, ali no chão, no mesmo lugar que a gente tinha colocado a turmalina, e vai jogar esse segundo banho na sequência sobre você, né? E você pode ali fazer suas visualizações. A Renata vai dar dicas, mas a partir da dica da Renata, você pode criar outras. Imaginar que você está a partir dessa água imantada, criando um campo branco e lilás, né, de proteção e tal, tal, tal. Então, assim, não adianta só a gente limpar, a gente precisa se proteger, a gente precisa cobrir o campo também, né? Pensa que, assim, uma turmalina negra sem uma ametista, sem um quartzo branco, é um soldado sozinho na guerra, né? Ele precisa ter a sua armadura, ele precisa ter a sua proteção. Então, uma coisa vai contribuir para a outra. Também vamos dizer assim, né? Uma armadura sem o seu soldado empunhando ali ela, também não vai fazer efeito nenhum, é um negócio jogado no chão. Então, a gente precisa aprender a associar essas pedras para que eu possa usar uma coisa em detrimento, em benefício da outra. Se eu só carrego a minha turmalina negra no pescocinho o dia inteiro, ou uma pulseira de turmalina negra o dia inteiro, eu tô ali absorvendo, absorvendo,
absorvendo, absorvendo, absorvendo, e não tem nada me protegendo. Então eu vou ser eternamente uma esponjinha, né? Aí a pessoa sai daquele lugar e faz assim: nossa, eu tô tão exausto porque eu absorvo tudo. Claro que você absorve, você virou um ponto de coleta de energias negativas. Parabéns. Então a gente precisa, né, colocar ali, depois dessa limpeza, um elemento irradiador. Esse elemento irradiador, ele também vai servir no seu dia a dia como fonte para os desesperados, vamos chamar assim. Exemplo, tô carregando aqui hoje um colarzinho que tem um cristalzinho de quartzo branco, né? A Rê também tá de colarzinho de cristal hoje. O que que é, Rê? É um quartzo de cristal. Pronto, as duas nem combinaram, mas as duas estão de cristalzinho hoje, ó. Arrasamos. Por quê? O cristal, ele não é emanador, então se a gente está próximo de pessoas que estão precisando de uma energia, elas vão absorver do cristal, porque ele é uma bateria mais forte que a minha, que eu. Então ela vai absorver essa energia do cristal e eu deixo de dar a minha energia para que o cristal ofereça dele, né? Então por isso que ela também é uma pedra de proteção, porque é como se eu estivesse com ela retendo comigo a minha vitalidade. Então, gente, não é simples. Não é só uma pedrinha que você vai pôr ali, sabe? A pessoa fala assim, é só pôr um negocinho. Ajuda, mas não é só isso, né? A gente precisa ativar essas coisas, a gente precisa pensar em como que eu vou utilizar esses elementos de maneira a um potencializar o outro. Por exemplo, Renata, quero fazer o banho de turmalina negra. Qual é a melhor lua para eu fazer um banho de turmalina negra? É na lua cheia ou crescente? Aí ó, excelente, porque a gente tem momentos. Então, por exemplo, se a turmalina ela tá ali para te limpar, para te esvaziar, porque ela vai absorver aquilo que não é seu, né? Que igual a Marcela explicou, o que foi denso, o que seu próprio corpo sutil veio absorvendo. A melhor lua pra gente fazer um banho de turmalina vai ser na lua minguante, gente. A lua minguante é esse momento, essa semana que a gente tem de esvaziamento. Porque é uma lua mais introspectiva, você tá olhando mais para dentro. Então essas questões de autocuidado, que são as limpezas energéticas e os pedidos de proteção, é muito ideal usar a energia, né? Essa ativação da lua minguante para isso. Que a gente vai ter aquele momento de esvaziamento. Isso daqui não é meu, eu deixo ir embora. Inclusive com as fases da lua, elas marcam essas fases nossas de desenvolvimento também rotineiros, né? Porque no dia a dia a gente está fazendo pequenas mudancinhas, pequenos desenvolvimentos aí. Eu falo que a gente muda no arroz com feijão. Então a lua vai ajudar a gente a fazer essas marcações, essas passagens. Finalizei, nossa, estou ali num super projeto tal, dei tudo de mim e a gente entrou numa semana de lua minguante. Beleza. Agora é a semana que eu vou me aquietar, eu vou lá, vou fazer o meu banho de cristais ali, igual a Marcela falou, eu vou me limpar ali das expectativas que eu vim absorvendo, eu vou me limpar ali de energias, né, de que todo mundo chegou a mim, principalmente se eu lido com o público, se eu lido com mais pessoas. Para você que lida com atendimento ao público, tem muita circulação de pessoas no seu dia a dia, é extremamente importante. Ela vai acontecer uma vez por mês. Uma vez por mês é fácil da gente conseguir adquirir esse hábito, né? Então é uma lua pra gente usar isso para esse esvaziamento. Né? E para proteção, gente, a gente pode pedir a qualquer momento, claro, mas sempre se lembre ali, cuidado com você tá pedindo demais, se preenchendo e não ter esse espaço vazio para esse mais caber. Chegar. Então tem momentos que a gente vai precisar esvaziar. Porque às vezes eu falo, nossa, eu pedi por isso e nada aconteceu porque não tem espaço em mim para aquilo caber mais. Então eu vou precisar também de momentos minguantes na vida. Eu vou precisar também desses momentos de limpeza antes da proteção, tá? E quer dar uma dica a mais, Marcela? Eu posso falar um pouquinho da visualização ativa? Por aqui, finalizei a dica de hoje. Agora é contigo. E eu acho que pra gente fechar, assim, esse assunto, né? O creme de la creme, coisas que eu faço pra mim. Eu faço essa visualização, que é uma visualização ativa, primeiramente, né? A gente usar o nosso poder de imaginação, apenas. Somos humanos imaginativos, né? E a gente imaginar um cenário e dentro desse cenário ali, a gente contar uma história de proteção. Funciona muito. Porque o nosso cérebro, ele não distingue realidade de imaginação.
Então, se a gente é capaz de imaginar isso daqui, para o nosso cérebro isso já é a realidade. Então, funciona muito visualização ativa, que é simplesmente, é assim, às vezes nem 5 minutos demora, tá? Antes de eu falar que tipo de visualização ativa eu faço para proteção, por exemplo, quando eu vou apresentar alguma coisa, quando eu tenho algum evento importante, quando eu tenho um dia importante, para tomar uma decisão importante, uma negociação com alguém, né, que aquela coisa, putz, vai impactar para mim ali, eu faço essa visualização. Às vezes quando eu tô com medo, né, que é o que a gente iniciou nesse podcast falando, né, onde tá seu medo, tá sua tarefa. Então vou deitar para dormir e tem medos, preocupações vindo, né, coisas ali que estão me atrapalhando, eu faço essa visualização. Por quê? Porque dentro dessa energia da proteção eu consigo refletir melhor, pensar melhor sobre isso, tomar a melhor decisão sobre isso e não ficar me lotando de preocupação, tá? E é simples. E vou falar pra vocês vão tirar um tempo, um lugar com silêncio de preferência, que você tá sozinho pra não ser interrompido. É uma coisa que demora aproximadamente 1 minuto. E a gente tem 1 minuto no dia, né? Então você vai fechar seus olhos, né? E você vai se imaginar ali em um lugar em que você se sente à vontade. Eu me coloco no meio de um campo ali. Aqui tem um bosque de árvores, é dia, o céu tá claro, tem sol, eu sinto a brisa do vento ali. E eu tô nesse lugar, nesse campo ali, esse espaço de natureza. Então você se coloca ali. E aí você começa, né, a ver uma luz branca vindo de cima, que chegando no topo da sua cabeça. E essa luz branca, né, que vem ali do divino, né, desse mundo superior ali, ela vem e aí você enxerga essa luz branca ali derramando sobre você, sobre o seu corpo. Você enxerga essa luz branca derramando sobre os seus braços, seus ombros, suas pernas, seus pés. E em seguida você começa a visualizar uma luz dourada partindo aqui do centro do seu coração. E você vai fazendo respirações profundas e se conectando com as batidas do seu coração enquanto você vai visualizando isso, tá? Imaginando isso. E aí essa luz dourada que sai do centro do seu coração, ela começa a fazer uma bolha ao seu redor aqui. Junto com essa luz branca que te irradiou, essa luz sai do seu coração e ela forma uma bolha ao seu redor. E esse é o espaço mais seguro, nada entra, né? Se vem algum pensamento intrusivo, ele não consegue passar essa bolha, né? Se vem qualquer coisa externa, não consegue passar essa bolha. Então você fica em alguns minutos experimentando essa energia de proteção, que nada de mal entra ali. Nenhuma energia, né, que é contrária à sua evolução, à sua essência, entra ali. Então, inclusive, você pode falar essa palavra, né? Falar essa frase, essa palavra não, né? Que nada de mal chegue até mim, né? Que nenhuma energia qualificada tenha permissão para entrar. Então, você pode, inclusive, falar essa frase. E se você vai fazer uma reunião com uma pessoa importante ou tem uma conversa difícil para fazer ou uma negociação, você pode, inclusive, imaginar aquela pessoa na sua frente. Você pode, e você assim tá com receio dessa conversa difícil, você imagina essa pessoa na sua frente, imagina um cordão que conecta vocês, um cordão vermelho, e enquanto você tá dentro dessa bolha, essa bolha tem a capacidade de derreter esse cordão, de queimar ele. E você sente esse cordão que conecta vocês sendo todo queimado, tirando essa conexão, esse fio de conexão que conecta vocês, tá? Esse é um movimento de blindagem de expectativas, para você não ficar refém da expectativa alheia, tá? Você não perde a conexão emocional com aquela pessoa, mas você perde a conexão projetiva, de expectativa, que é gerada em torno dessa conversa difícil. E você pode fazer isso para se blindar, ou seja, o estado emocional da outra pessoa não é capaz de te afetar. Esse é o objetivo dessa visualização ativa. Você está na sua bolha de proteção, e quando você vê esse cordão que se conecta com alguma pessoa ali que, né, naquele momento está em pauta, por exemplo, você sente que essa bolha ela começa a queimar esse cordão e só sobra cinzas que sobrevoam aí para o ar e rompe essa conexão. Outra coisa, além de visualizar isso queimando, você pode ser a pessoa com uma tesoura na mão, uma espada, uma faca que vem e corta esse cordão também. Que é uma forma de você se blindar. Nesse gesto que você está visualizando, você fala, não, eu não permito
né, que as expectativas da outra pessoa, que o estado emocional da outra pessoa me influencie na minha decisão, tá? São formas da gente se proteger e conseguir, né, tomar decisões, fazer escolhas, fazer negociações mais baseados em quem a gente é, no que o outro espera de mim, tá? Então eu acho que isso é a forma mais, essa blindagem, né, é a forma mais alta de proteção energética aí. Fala, Má. Não, não. Tava aqui namorando você falar, menina. Você já estava visualizando junto? Adorei. Você sabe que eu já fiz um exercício. Olha, eu contando as coisas aqui, né? Eu já fiz um exercício desse há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer terapia. A terapeuta falou, fez um exercício desse de visualização com uma determinada pessoa em que eu precisava quebrar vínculo. E aí tinha uma cor diferente do fio, tinha um outro movimento, mas assim, a ideia era essa, era aí o fio ir se dissipando e realmente foi muito interessante. É, a outra pessoa sente e elas, enfim, a pessoa veio atrás de mim e eu tive que me posicionar porque sentiu o afastamento energético, né? Muito interessante. Então, funciona, viu? Funciona mesmo. E quando a gente tem esse corte do fio, gente, o que eu quero trazer pra vocês, você não vai estar perdendo essa relação. Você vai estar equilibrando essa relação, harmonizando, porque é uma relação que ela pode ser verdadeira agora. Então, por exemplo, a Marcela falou esse exemplo da terapia, o que eu faço, às vezes, quando eu tenho alguma apresentação para fazer. Então, eu preciso aparecer, mais pessoas criam alguma expectativa, algo para fazer. Então, eu me visualizo ali para que, enquanto eu estiver naquela ação, naquele movimento, eu não fique à mercê da expectativa com o outro e deixe de falar o que é preciso ser falado ou trazer a informação que precisa ser trazida, sabe? Uhum. Então, a gente pode ir colocando essas coisas aí como recursos que a gente tem. E esse aqui você não precisa comprar nada. Não. Tá com você. E assim, lembrando que a Rê trouxe uma dica e que a gente pode adaptar, como a Renata falou, visualização é a gente usar a nossa imaginação. A gente pode adaptar para aquilo que a gente quiser. Então, quero criar uma visualização de turmalinas negras com cristais brancos e ametistas à minha volta. Cria o seu campo, né? São infinitas as possibilidades. Aproveitem. Exato, Espero que isso tenha ajudado vocês, né? A gente trazendo essas dicas práticas aí. E a gente se encontra depois, no próximo podcast. Comentem, avaliem, deixem aí, né? O que trouxe isso pra você? Troca aí com a gente vai adorar saber. E deixa aí quantas estrelinhas essas bonitas aqui merecem. Vai lá no Spotify e avalia a gente. Se você tá vendo pelo YouTube, dá o seu like, tá? E deixa um comentário pra gente poder conversar mais sobre isso. Tragam dicas do que vocês querem ouvir nos próximos encontros. E indiquem também, né, os nossos episódios, os nossos canais para os seus amigos, para suas amigas, para que a gente comece aí a ampliar ainda mais essa rede da Alquimia Astral. Muito obrigada por estarem com a gente hoje. Beijos. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.